O episódio de hoje da série Biblioteca de Alice é sobre o livro A Coragem de Não Agradar, de Ichiro Kishimi e Fumitake Koga. A capa complementa: como a filosofia pode ajudar você a se libertar da opinião dos outros, superar suas limitações e se tornar a pessoa que você deseja. Bom, se essa descrição não é o suficiente para justificar esse livro estar aqui, nesse canal que se propõe a falar sobre organização e produtividade, eu posso te dar outras razões. A primeira é que esse é um livro super gostoso de ler. Ele te faz refletir sobre a sua vida e a vida que você deseja. E organizar sem isso não faz sentido. Outra razão importante é que um grande vilão da nossa produtividade é querer tentar viver a vida que os outros esperam da gente ou que cobram da gente, ao invés de bancar o nosso desejo ou prestar atenção ao que a gente realmente deseja. Cuidamos dos outros e às vezes esquecemos de cuidar da gente. E temos dificuldades de dizer não e se responsabilizar quanto ao que acontece com a gente. Se você olhar a quantidade de post-its, dá pra ver o quanto que eu gostei desse livro. Ele foi uma indicação do Murilo Gun e só por isso já seria o suficiente para me deixar curiosa. Mas vamos ao livro. O livro é, na verdade, um diálogo entre um filósofo e um jovem meio desiludido da vida. E eles, na conversa, debatem algumas ideias do psicólogo Alfred Adler. Como não dá para te contar toda a história e todo o diálogo que eles travam nesse livro, eu achei interessante pontuar algumas ideias centrais que perpassam toda essa conversa e que têm uma relação mais direta com o nosso escopo aqui, que é a organização e produtividade. Algumas questões são um pouco mais polêmicas do que outras, então eu quero que você fique à vontade para deixar seu comentário aqui embaixo e participar dessa conversa. Vamos lá! A primeira ideia marcante é que o passado não importa. Ele diz: nenhuma experiência é em si a causa do nosso sucesso ou fracasso. Não somos determinados pelas nossas experiências, mas o sentido que damos a elas é autodeterminante. Sabe quando a gente olha para o passado meio que tentando justificar por que a gente faz as coisas de um determinado jeito? É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. E na prática isso não é muito produtivo. Se você fica só querendo se justificar, levando em conta as condições em que você cresceu, a educação que você teve, remoer sempre o passado, não te ajuda muito. É mais interessante que você olhe para o passado e reflita sobre como você reagiu a ele e como você deseja reagir de agora em diante. Segundo Adler, é o jeito como a gente reage às experiências que influencia no que somos. E se é assim, a gente pode escolher ver a vida de maneiras diferentes e mudar. Quando a gente se acomoda e acredita que não tem escolha, ou seja, que a nossa vida hoje é determinada pelo que foi feito lá no passado e não pode mudar, isso vai mantendo a gente aprisionado ali naquela zona de conforto, sem se desenvolver e às vezes se afastando dos nossos objetivos e da vida que a gente realmente deseja. Outro ponto, então, que é uma consequência direta desse primeiro, é que as pessoas podem mudar a qualquer momento. Tem um trecho que diz: as pessoas têm queixas e mais queixas, porém é sempre mais fácil e seguro continuarem do jeito que estão. O medo de mudar na prática é tão forte que acaba paralisando a gente. Mas dá pra gente mudar isso. Essa inércia de continuar fazendo o que a gente sempre fez acaba gerando uma frustração. E mudar é um pouco se manter em movimento e faz parte da vida. Apesar de que gera uma certa dose de ansiedade, é verdade. E é aí que eu acho que a organização entra para ajudar, sabe? A deixar esse caminho da mudança um pouco mais leve. Enfim, próximo ponto. Todos os nossos problemas têm bases nos nossos relacionamentos interpessoais. Tem um trecho que fala: para se livrar dos problemas, tudo o que se precisa fazer é viver em isolamento. Só que isso é impossível, né? E é aí que está o lance. A gente vive em sociedade, afetando as outras pessoas e deixando que elas nos afetem. Todo mundo tem problemas. E se a gente começar a olhar para eles de uma maneira mais leve, talvez fique até mais fácil encontrar soluções para eles. E aí a vida em si fica mais leve e a gente consegue voltar a usar habilidades mais humanas, como a criatividade, por exemplo, para lidar com os problemas. O próximo ponto é que a vida não é uma competição. Um trecho fala: embora a distância percorrida e a velocidade de caminhada sejam diferentes, todos estão se movendo
no mesmo plano. A gente pode buscar ser melhor a cada dia, dentro dos nossos limites, claro, mas isso não significa que a gente precise tentar ser superior às outras pessoas. Já reparou quanto tempo a gente perde tentando fazer isso? Ser melhor que o outro? Ou levar a vida que o outro leva? Acho que está na hora da gente refletir e parar um pouco com isso. Outro ponto interessante trata de que a verdadeira liberdade está em não ter medo de errar e ser até detestado sendo você mesmo. Ele, na verdade, não diz exatamente assim, mas é a minha interpretação do diálogo. Um trecho diz, por exemplo, a coragem de ser feliz também inclui a coragem de ser detestado e de agir sem se preocupar em satisfazer as expectativas dos outros. Quando você adquire essa coragem, seus relacionamentos ganham uma nova leveza. E eu diria mais, né? Além dos relacionamentos, o seu dia a dia em si fica mais leve, porque você para de se comparar, de competir e você foca em você mesmo, no seu caminho de desenvolvimento pessoal. Isso realmente é libertador. Montar uma rotina ou um plano de ação para os seus objetivos, focado no que realmente importa para você, faz total diferença na forma, inclusive, com que você se relaciona com o seu tempo. E um outro ponto é que você não é o centro do mundo. Só se alcança a sensação de pertencimento assumindo um compromisso ativo com a comunidade de forma espontânea e não simplesmente estando aqui. É sobre pensar em como você pode contribuir com o mundo e a diferença que isso faz no seu dia a dia. Parar para pensar em você como parte de algo maior, se conectar de verdade com as pessoas, viver sua vida da melhor forma possível com autenticidade e respeito a si mesmo e ao outro. Descobrir e exercitar o seu propósito tem a ver com isso, mas principalmente tem a ver com você se ver como parte de algo maior. Você não olha para o outro para que ele defina o que você deve fazer, mas você olha para ele pensando no que você pode fazer para se relacionar melhor com o outro. É esse senso de comunidade que faz a vida ter um certo sentido. E o último ponto que eu quero trazer aqui é o da autoaceitação. Ele diz assim: se você não consegue fazer algo, simplesmente aceite seu eu incapaz do jeito que é. Segue em frente e faz o que consegue. É a partir dessa autoaceitação que a gente consegue melhorar. Algumas pessoas pensam que a autoaceitação é olhar para as nossas dificuldades e achar que está tudo bem e se acomodar. Mas não é isso. É olhar para as nossas dificuldades e perceber o quanto elas impactam realmente a nossa vida, lidando com elas de uma maneira mais leve e refletindo sobre o que de fato faz sentido mudar ou não, ou desenvolver ou não. É respeitar os seus limites, o seu tempo, o seu processo particular. Tem a ver com todas as outras coisas que a gente falou aqui. Seguir o seu caminho do seu jeito, no seu tempo. Se forçar o tempo todo, acaba sendo tão desgastante que te paralisa. Se você for pensar, todos esses pontos aqui ajudam a gente no processo pessoal de desenvolvimento e também no seu processo de organização, por que não? Se você começar a olhar para as áreas da sua vida de uma maneira mais leve, identificando os seus limites, respeitando o seu tempo, olhando para frente para as possibilidades, parar de tentar caçar fórmulas mágicas que resolvam todos os problemas e começar a criar você as suas próprias oportunidades. Eu quero terminar então com um trecho que diz: a pessoa precisa começar. Talvez as outras pessoas não cooperem, mas isso não tem a ver com você. Meu conselho é esse: você deve começar sem levar em conta se os outros serão cooperativos ou não. É isso. Se você tem clareza a respeito do que você deseja, do seu papel no mundo e do que é importante para você, não importa muito o que o mundo acha disso. Isso não significa que as coisas vão ser mais fáceis, mas que você vai se sentir mais leve, respeitando a si mesmo. E mais importante, você vai se sentir caminhando em direção à vida que você acredita, que você deseja. Bom, eu espero que você tenha gostado das reflexões desse livro. Deixa aqui nos comentários se você já leu e o que você achou. Não esquece de curtir e compartilhar com um amigo que talvez possa gostar ou ser ajudado com esse conteúdo. Te vejo no próximo livro.